Oi pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo porque um aluno pediu para esclarecer uma dúvida, então já estou aproveitando e fazendo para todos, tá? A ideia aqui que estamos tratando é sobre a pesquisa estatística no material onde tem a parte 2, tá? Tratando aqui sobre a frequência absoluta e a relativa. Então vamos lá. A ideia é o seguinte, digamos, vou direto pelo exemplo, tá? Para ficar melhor entendido. Uma pessoa resolveu estudar e pesquisar sobre qual era o esporte preferido dos alunos do 8º ano A. Aí, esse pesquisador resolveu perguntar para esses alunos que são do 8º ano A o esporte preferido. Aí nós temos, enquanto frequência absoluta, gente, é o número de pessoas, é o número de vezes que respondem no caso aqui do exemplo, uma preferência de esporte. Então, aqui é assim. Futebol é um elemento dessa nossa pesquisa. Futebol teve 9 pessoas que preferem futebol enquanto esporte. Esse 9, ele é a frequência absoluta, ou seja, são 9 pessoas que responderam. É o número de vezes que aquele meu elemento aparece. Agora, vôlei. Quando perguntando com quem pesquisou, né, o entrevistou, perguntaram, quantas pessoas, qual o outro esporte que tu prefere? Aí 12 pessoas responderam que preferem vôlei. Esse 12, então, é a frequência absoluta. Aí 9 pessoas responderam basquete. Então, 9 para preferência de basquete é a minha frequência absoluta. Percebe que a absoluta é a quantidade de vezes que aparece o elemento, no caso o elemento então seria, neste caso, o esporte, na amostra, tá? O total de pessoas que responderam essa amostra foram 30. Ou seja, então, essas 30 pessoas representam 100% da minha amostra. Agora, a frequência relativa, ela é, na verdade, o que esse 9 representa em percentual do meu 100% da pesquisa. Então, vou baixar aqui um pouquinho o material para vocês conseguirem visualizar, né? Então, ali, ó, assim, ó, por exemplo, como é que eu sei que esse 9, ele representa 30% da minha pesquisa? Porque, na verdade, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter ali, ó, eu tenho 9 pessoas que preferem o futebol de um total de 30 pessoas. E aí, se eu faço 9 dividido por 30, o que eu vou ter? 9 não divide 30, né? Então, ó, 0,0. 90 dividido por 30 dá 3 vezes. Então, 0,3. 0,3, gente, vezes 100, né? Porque eu tô falando em percentual, então vezes 100 sobre 100, né? Ou posso fazer direto 0,3 vezes o 100, isso me dá 30. 30 o quê? Se eu tô fazendo em percentual, então, 30%. Por isso que este 9, ou seja, por isso que 30% das pessoas entrevistadas, elas preferem futebol. Porque, na verdade, é a minha frequência relativa dividido pelo meu total, pela minha totalidade de pessoas, no caso aqui da pesquisa de pessoas, né? Então, a frequência relativa, gente, ela sempre vai ser o percentual. Ela vai ser, então, 12. 12 representa quantos por cento desse meu total em 30? Então, se eu fizer 12 dividido por 30, eu vou obter como resposta 0,4. 0,4 multiplicando por 100, eu vou ter, então, os 40%. Então, ou seja, 40% das pessoas entrevistadas, elas preferem vôlei enquanto esporte preferido dessa turma do 8º ano A. Agora, para o basquete. Para o basquete, nós temos também a mesma quantidade que o futebol, né? Então, 9. 9 de 30 pessoas. Para eu representar em frequência relativa, ou seja, em percentual, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 9 dividido por 30, e aí a minha resposta é 0,3 dessa divisão.
multiplicando por 100, 0,3 vezes 100, eu vou ter os 30%. Aí, gente, aqui eu peguei esses dados, essas informações, fazendo essa análise aqui na tabela, né? Agora, eu posso também conseguir visualizar essas frequências, aí no caso são frequências absolutas, ó, em gráficos. Este aqui é um gráfico de coluna, né? E nesse gráfico de coluna, ó, porque eu tenho quantidade, ó, eu tenho 10 pessoas que não têm filhos. Eu tenho 5 pessoas que têm um filho. Eu tenho 25 pessoas que têm 2 filhos. E eu tenho 9 pessoas que têm 3 filhos. Ou seja, esse 10 é quantidade de pessoas, 5, quantidade de pessoas que respondeu que tem um filho. Ou seja, esses valores aqui, eles são a minha frequência absoluta. Já neste outro gráfico, eu tenho aqui essa minha pesquisa expressa em percentual, ó, ou seja, 10% das pessoas entrevistadas. Está representado aqui em porcentagem, ó, 35%. 10%, 25%, 20%. Então, está expresso aqui com um percentual. Então, essa forma de expressar aqui é dada como frequência relativa. Quando uso o percentual, é relativo. Quando é só o número, que é a quantidade, é absoluta. Aí, para os exercícios, a gente tem aqui, ó, tem o total, que são 100 jovens universitários, e já foi dado aqui a frequência absoluta, ou seja, 23 pessoas falaram que consomem 3 copos de água por dia. Agora, se eu quero saber quantos por cento representa esse 23 do meu total, ou seja, eu quero determinar minha frequência relativa, o que eu vou ter? Tá vendo aqui embaixo que nós temos um total de 100 pessoas entrevistadas, ou já no início já foi dito ali, ó, em uma pesquisa, 100 jovens universitários foram entrevistados. Então, meu total é 100. Lembrando que sempre o total, independente do valor de pessoas entrevistadas aqui, o meu total vai representar 100%, tá? Em frequência relativa aqui. Agora, o que eu vou ter é 23, que são 23 pessoas, né? De um total de 100 pessoas entrevistadas. Então, 23 por 100, eu tenho que fazer o quê? 23 dividido por 100. 23 não divide 100, então 0,230 dividido por 100. 2, né? 2 vezes 100, 200. Sobrou 30. 30 não divide 100, então 300. 300 dividido por 100, 3. Então, ou seja, 0,23. Se eu fizer esse 0,23 vezes 100, eu vou obter, então, 23. 23 o quê? 23%. Então, na verdade, a minha frequência absoluta aqui dada era 23, para quem bebe 3 copos de água por dia. Para a frequência relativa, eu vou ter 23%. E assim por diante. Tá certo? Espero que tenha ajudado. Para os outros também é nesta mesma ideia, né? Para ir completando, ajustando, organizando ali na tabela. E aí fazendo a interpretação. Lendo o gráfico, a tabela e respondendo as perguntas ali, tá certo? Bons estudos, então!